Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim? Quem não estiver ouvindo, por favor, pega um folhinho ali para poder ouvir melhor os nossos palestrantes, beleza? Então sejam muito bem-vindos à Hora Cubo, aqui no palco do Itaú. É com muito prazer que a gente recebe vocês aqui hoje. O Cubo é o hub de inovação aberta mais relevante aí da América Latina. A gente tem mais de 500 startups, corporações, investidores e parceiros. E hoje, para a gente começar essa Hora Cubo, a gente vai começar com um super painel, junto a alguns parceiros nossos e corporates que fazem parte do nosso ecossistema, para contar um pouquinho para vocês sobre inovação aberta. Esse é o nosso primeiro momento, a primeira meia hora que a gente vai passar junto. Depois, na segunda meia hora, nós vamos apresentar algumas startups do nosso ecossistema. Então, hoje, vocês vão ter uma pitadinha do que é o Cubo. Vão conhecer um pouco dos nossos parceiros, das nossas corporates, das nossas startups. Vamos lá? Então, para começar, eu queria chamar o Edu, da Numeric aqui. Vai facilitar esse evento. Uma salva de palmas para o Edu, por favor. Edu, obrigada, viu? Eu Boa que agradeço. condução. Muito obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo bem por aqui? Dá para ouvir? Muito bom. Então tá. Tem uns de fone de ouvido. Precisa de fone de ouvido? Não precisa de fone de ouvido. Pode tirar, não precisa. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então a gente vai fazer um painel. Olha só o que diz o painel. Como gerar resultados em inovação aberta. Então, inovação aberta não é só para inglês ver, né? A gente tem que ser accountable, a gente tem que mostrar o resultado disso, não só porque o resultado, no fim das contas, é o que a gente está buscando entregar para a empresa, mas porque a gente quer continuar renovando esses ciclos, né? Então, para falar sobre esse assunto, a gente vai trazer 3 visões diferentes aqui, tá? Então, 2 visões de 2 empresas que estão liderando inovação aberta no ecossistema do Cubo e a visão do próprio Cubo, a partir de um cara que manja muito de todas as perspectivas. Perspectiva de consultor, perspectiva de empreendedor, perspectiva de investidor e agora a perspectiva do Hub. Então, uma visão super completa. Então, vou chamar para o palco primeiro Paulo Costa, CEO do Cubo. Seja bem-vindo, Paulo. Boa tarde, tudo bem, pessoal? E aí, Paulo, beleza? Beleza, tudo bem? Então vamos chamar agora quem importa. Então primeiro eu queria chamar a Marina Lima, que não é a cantora, é a Head de Inovação Aberta para a América do Sul da Stellantis. Seja bem-vinda, Marina. Você vai cantar pra gente hoje, Marina? Uma palhinha, tá ótimo. E vamos chamar também a Beatriz Claudino, que é a Head de Ecossistema de Inovação da Suzano. Seja bem-vinda, Bia. Paulo, me disseram que você ia fazer uma palhaçada no início, é verdade? Não é palhaçada. É brincadeira? Tá não bom. é. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olha, como a Gabi falou, minha colega, Cubo é um hub de conexões entre pessoas, entre grandes empresas, startups e investidores. A gente faz conexão o dia inteiro lá. No ano, são quase 5 mil conexões que a gente trabalha arduamente para que elas se realizem. E não tem um evento que a gente não participa, que a gente incentiva que vocês façam isso também. Então, aqui no meio do Web Summit, a gente vai propor uma dinâmica de 1 minuto aqui. Vocês vão olhar para o lado de vocês, vão pegar alguém que vocês não conheçam, tá? Vocês duas do Caldeira aí, ó. Vocês não, pode ser vocês duas. Vocês vão olhar para o lado, olhar quem não conhece, vai falar 1 minuto, quem são vocês, o que vocês estão fazendo aqui no Web Summit, o que vocês estão procurando aqui no Web Summit. Eu vou contar aqui no celular 1 minuto, beleza? Valendo, valendo. Aí atrás também, quem estiver dando sopa aí também pode fazer. Não, vocês que se conhecem não vale. Não vale quem se conhece. Não vale, quem se conhece não vale, o Reinaldo ali não vale. Não vale sócios. Tem um cronômetro aqui, ó. Tá usando o cronômetro? Tô. E aí? A gente não pode, que a gente se conhece. Tem gente que Não tá vale. passeando? Tem gente que está passeando. Pode ser que... Eu vi um que estava de férias. Uma pessoa que está de férias no Web Summit. Ah, de Eu vi uma férias. pessoa que está de férias. É, exatamente. Esse é foco, Eles né? acham que não é trabalho, né? É foco. É porque é Rio de Janeiro, né? Então, Ó, 20 segundos, pessoal. Cissa, você não falou com ninguém que eu vi. Não falou nada. Ferrovia. E como é que se inova na ferrovia? Dá para inovar na ferrovia? Dá para inovar na 10 ferrovia? segundos. Boa, fechou, pessoal. Fechou, obrigado. Silêncio agora, voltem aos seus lugares, por favor. Tiraram teu microfone, Paulo. Vamos dar o microfone pro Paulo. Não, mas você precisa do microfone.
Estão tentando te silenciar, Aí Paulo. voltou, Comigo aí, funciona. pronto. Boa, obrigado, pessoal. Espero que tenham sido boas conexões aí. Gerem bons negócios para vocês. Terminou já, Paulo? Tá, boa. Posso ir embora? Então é o seguinte, Paulo. O que é esse negócio? Está escrito Innovation Leaders ali em cima. Por que está escrito Innovation Leaders? O que é isso? Conta pra gente aí, por favor. Cara, Innovation Leaders é um movimento criado, né, pela Numeric. Começou no South Summit, a gente fez um evento muito legal dentro do Caldeira. Reunimos as pessoas que lideram, que enfrentam, né, os desafios de inovação corporativa dentro das grandes empresas brasileiras e multinacionais, para ser uma tarde de troca, né, de boas práticas, de dores que a gente sente como pessoas, né, que lideram a inovação dentro das grandes corporações. E aí, acho que deu certo, lugar super legal. Vamos replicar, né, no Rio, em outro lugar super legal. Estamos aqui hoje replicando no palco. Lá foi diferente, foi mais profundo, a gente teve uma tarde inteira no Caldeira, né, de discussões. Aqui é um taste desse evento, que já vem outros por aí. Muito bom. Então, só reforçando que o Innovation Leaders, uma parceria Cubo, Numeric, Caldeira, que está aqui com a gente, né, e também IEM, né, liderado por uma mulher fantástica chamada Tássia Scolaldi, que está ali no fundo, que nos ajudou nessa formulação. Tá? Então, agradeço. Faltou o boné hoje. Não. Cadê o boné? O boné está na minha mochila, depois a gente usa. Tá? Só que a gente está aqui, né, fazendo toda essa parte inicial e a gente vai ouvir o Paulo muito em breve sobre o que faz com que corporações como a Suzano e a Stellantis estejam lá no Cubo. Mas vamos começar ouvindo a Stellantis e ouvindo a Suzano. Tá? Então eu vou até começar com a Bia, que está aqui do meu lado, a Bia da Suzano. A Bia foi um dos destaques do novo Innovation Leaders. Recebi muitas mensagens depois, o pessoal queria saber o telefone de contato da Bia, né? Porque a Suzano deu exemplos muito concretos de práticas de inovação que inspiraram muitas outras empresas que estavam lá na mesma roda, né? A gente conseguiu reunir 80 líderes de inovação de empresas para compartilhar suas boas práticas, suas dores, né? Para que pudessem com isso, né? Com esse aprendizado coletivo, conseguir fazer uma inovação mais efetiva nas suas próprias empresas. E Bia, você encantou muita gente lá com o seu Fast Track, né? Com as diferentes práticas. Então, queria que você nos falasse um pouco hoje. Hoje o tema é como gerar resultado. E resultado, em geral, tem indicador. Eu ouvi você falar que você trabalha com indicadores muito concretos de inovação aberta. Você pode nos falar um pouco sobre isso? Posso sim. Primeiro, um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou a Beatriz, eu lidero a área de inovação aberta, estratégia, agilidade e design na Suzano. E desde que a área foi criada, no dia 1, a gente sempre olhou para como a gente poderia gerar resultados para a empresa. Sempre com uma estratégia muito alinhada à estratégia corporativa, olhando muito como que eu trago mais eficiência, como eu trago mais produtividade, como eu trago novas tecnologias para a empresa, mas sempre mirando em resultados. A gente tem 3 resultados principais de impacto que a gente mede, né? A gente pode dividir os resultados em 2 pilares, métricas de esforço e métricas de impacto. O que a gente mede em termos de métrica de esforço? Poxa, quantas pessoas eu impactei com as minhas ações de cultura? Quantas startups eu me conectei? Né? Quantos eventos de inovação eu fui? Essas são todas métricas de esforço que eu tenho que sim olhar, porque elas vão me levar para as métricas de impacto, que eu vou comentar logo mais, mas só elas não são suficientes para mexer o ponteiro da companhia. Então, em seguida das métricas de esforço, vem as métricas de fato de impacto. O que a gente mede? O primeiro é o retorno financeiro, né, que os projetos de inovação eles trazem, e aí principalmente no pilar de saving, porque a gente está olhando para projetos de horizonte 1 de inovação, né, que são projetos para o core da empresa. Então, como eu ganho eficiência, ganhos de produtividade, então eu tenho qual é o retorno financeiro que esse projeto me traz. Eu tenho também um outro indicador que é qual que é o valor do meu portfólio, porque nem tudo eu consigo implementar no ano 1. Então, eu tenho também, se eu implementar esse projeto daqui 2, 3 anos, quanto que isso vale? E um terceiro indicador que a gente mede é a taxa de conversão de provas de conceito, né, de experimentações para escalas. Que aí está o grande desafio, que eu acho que é onde todas as empresas estão se encontrando, ou pelo menos a maioria, de como que a gente converte mais experimentações em escala. Então, são esses 3 principais indicadores de impacto que a gente mede.
A gente vai explorar um pouquinho mais disso, Bia, na nossa segunda rodada, mas agora a gente vai ouvir da Marina, ela vai cantar pra gente sobre o fato, não só de que ela trabalha com indicadores de inovação como a Bia, mas o fato de que ela se reporta ao conselho da empresa, né, com esses indicadores. Ou seja, isso aqui não são só indicadores que a gente trabalha dentro da área, mas você tem que reportar isso para a alta gestão. Então, conta um pouco pra gente sobre isso, Marina, por favor. Obrigada, pessoal, obrigada pelo convite. Falando só primeiramente, não sei se todo mundo conhece a Stellantis, né? A Stellantis é a fusão do grupo Fiat Chrysler com PSA, Peugeot Citroën. Então hoje a gente é o grupo automotivo quarto do mundo, com algumas marcas como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Maserati, Dodge, Ram. Então, tirando as chinesas, todas são de vocês, é isso? Algumas francesas ainda não. Então, dessa organização, né, como a Bia falou, a gente também tem muito essa questão de métrica, mas a gente entendeu que, às vezes, a gente era visto como uma área à parte, né? Era área de inovação, era área meio à parte, né? E a partir do momento que a gente quis, né, a gente se colocou e falou, olha, a gente traz resultados, a gente tem métricas, eles falaram, tá bom. Então, vocês vão vir aqui, vocês vão estar junto com as outras áreas, assim como o comércio tem que apresentar os resultados comerciais, assim como a área de marketing precisa apresentar os resultados. A gente criou nossos KPIs, que são revistos, né, todos os meses no comitê executivo. Então, a gente tem essas métricas muito parecidas com a da Suzano, realmente mostrando o resultado efetivo, né? Então, qual foi o ganho em 12 meses, né, dessa solução? Qual que é o ganho que está sendo previsto para daqui 3 meses? Ele está se concretizando? Então, e baseado também nos KPIs, a gente consegue analisar quais são os gaps. Falou assim, olha, aqui a gente está com um gap, né? Qual que vai ser o plano de ação? E assim a gente consegue realmente ter um plano estratégico para a nossa área, além de, desde 2022, a gente fazer parte da construção do plano estratégico do grupo. Então, junto com cada diretoria, com cada VP global, a gente participa do plano estratégico até para a gente entender onde a gente vai poder aportar. Então, por exemplo, eles têm um objetivo de redução do custo total de produção do veículo. Quais são os tipos de soluções de startup que eu tenho que trazer aqui para alcançar esse resultado? Então, é que a gente brinca, né? Se a gente quer ser tratado como igual, a gente também tem que dar os resultados e ter o mesmo comprometimento. A gente precisa mostrar resultado, né? A área de inovação não é só fazer as pessoas se engajarem, pensarem diferente, fora da caixa. Não é só, né? Muito mais do que isso. Ela realmente traz resultados e a gente comprova através dos números. Tá, e tá indo bem até agora lá, Marina? Assim, eu acho que até o que fez a gente melhorar foi realmente a gente começar a medir. Porque antes a gente não sabia se a gente estava bem ou não, era tudo um achismo, né? Então a gente até criou uma taxa, que a gente pode falar depois, que eu acho muito interessante, que é a questão, por exemplo, quantas startups eu converso para fechar um projeto? Se eu converso com 100 para fechar um, significa que eu não sou efetiva no meu scouting de startups, né? Então, a gente começou a entender que a gente tinha uma base hoje de startups, de 5.000 startups, a gente tem na nossa base Stellantis Global, mas hoje o que está indo bem a gente tinha uma média que a gente conversava com 30 startups para fechar uma POC, para aquele desafio. Hoje a gente conversa com 8 a 10, então a gente teve aí uma melhora significativa. Pois você me conta o segredo, mas eu quero falar agora com o Paulo, para entender como é que um hub, que no fim das contas é uma plataforma. Eu lembro, eu trabalhava numa empresa em algum momento que a gente tinha desculpa assim, não, o pessoal pedia resultados efetivos, a gente dizia, não, a gente só é a plataforma, né? Então a gente cria um ambiente para que as coisas aconteçam. Mas eu sou membro da comunidade do Cubo e admiro muito como o Cubo não adota essa postura, não, eu sou só a plataforma, né? O Cubo trabalha para entregar resultados para os seus membros justamente nessa questão das conexões. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Paulo. Ou seja, o que as empresas, né? A gente está aqui com corporações, com empresas, 2 que são membros do Cubo, né? Então, como é que o Cubo enxerga essa busca das corporações por resultados em inovação e como é que o Cubo contribui com isso? Boa.
Acho que a primeira, o Cubo vai fazer 9 anos em setembro. A gente vai entrar no nosso 10º ano de operação. E é impressionante como que a gente segue aprendendo como que a gente vai contribuir, né? Agora, hoje, no nosso prep, eu já aprendi 2 coisas. Primeiro, que eu nunca tinha ouvido falar da métrica de mensurar o portfólio. A gente sempre vê, então, primeira vez que eu ouço a empresa se organizando para medir o potencial dos projetos de inovação que estão dentro do funil de inovação aberta. Então, isso já é um aprendizado aqui ao vivo depois de 10 anos. O outro foi, eu sempre senti um preconceito muito grande das empresas e do mercado quando você falava que estava inovando para eficiência, para ganhos de velocidade, enfim, de produtividade e tal. Era meio tabu. Na verdade, era o que a gente entregava diariamente, que é o H1, é o mais fácil, H1 é o horizonte 1 de inovação incremental, ele é o mais rápido de fato, mas era meio tabu. Todo mundo falava, mas e a AI? E o foguete, né? Mas o pau na máquina do dia a dia ali era eficiência. E hoje 2 empresas, as maiores dos setores, do que elas fazem, publicamente falar, cara, a gente é medido pelo que a gente traz de eficiência. Então, 9 anos depois da fundação do Cubo, mais aprendizados, mais maturidade do ecossistema como um todo. Então, acho que isso é um sinal. Então, a gente tem que ter essa capacidade como hub, que essas empresas confiam, né, em ser parte para ser uma das ferramentas de inovação, a gente tem que ir se adaptando. Porém, a gente não controla o negócio. Eu não controlo se a Marina e se a Bia vão fazer negócios amanhã com a startup. Deixa eu ver se tem algum founder do Cubo aqui para a gente fazer jabá. Founder Cubo aqui. Embedo. Cadê Embedo? Ali, ó. Pronto. Embedo. Eu não controlo se Marina vai fazer negócio amanhã, nem a Bia com a Embedo. O que eu controlo? Primeiro, a qualidade da Embedo. Temos qual momento que ela está, o que ela tem já de receita, se tem tecnologia para entregar, o perfil desse cara, se ele é um cara legal, se ele não é legal, se ele bebe, se ele fuma, que hora que ele chega para trabalhar. Não, isso é mentira. Mas, curadoria. Então, é entrada, base de entrada. E depois eu vou controlar a colisão dessas coisas, o interesse, o desafio com as startups. É a única coisa que a gente controla. Eu não controlo essa velocidade do negócio sendo realizado, nem da comunidade de investidores investir na startup. Então, tem casos reais de eventos como esse. O último Startup Summit, por exemplo, a gente estava no stand como esse do Cubo, vem um fundo de investimento e fala, cara, 1 ano atrás, lá no Cubo, vocês nos conectaram com essa startup, e agora 1 ano depois a gente vai anunciar ao mercado um investimento de 10 milhões de reais. A gente arrepia, sai, né? Fica emocionado que isso é de fato o que a gente faz no dia a dia, mas eu não controlei nada dessa jornada. Inclusive, eu não tive visibilidade dessa jornada, até porque são questões confidenciais, tanto do fundo quanto da startup. Mas o que eu controlo, então? A entrada e a colisão. Então, eu tenho que medir. Se eu controlo isso, eu tenho que medir o número de conexões qualificadas que a gente vai fazer no ano. Então, o time da Gabi, que está aqui com a gente, que abre, que é responsável pelo time de startups, a gente é medido por quase que BizDev mesmo da nossa comunidade. Quantas conexões qualificadas vão acontecer naquele espaço de tempo? Aí, por encher o funil com o número de conexões qualificadas, os resultados no médio e longo prazo vão aparecer. Então, nosso trabalho como hub, ele não é visível amanhã. Ele não é visível depois de amanhã. Ele não é visível daqui a uma semana. É quase que um juros composto de atividades diárias que, com o passar do tempo, a gente vai tendo. Então, não é muito curto prazo, é uma reação para lá. A gente ajuda as empresas lá, então, conexão, startups, deal flow e tal. Boa música, né? Ó. Brasil. Vamos dançar? Conexões, o Cubo como apoio de transformação cultural das empresas. Então, essas empresas diariamente levam seus funcionários, gerentes, executivos, chão de fábrica, todo mundo para beber um pouco desse ecossistema. Então, você tem uma transformação e associação de marca, né? Eu quero a minha marca ser vista como uma marca inovadora, eu estou dentro de um hub. Então, conexão, transformação cultural e digital e associação de marca. O segredo, e elas sabem muito disso, que nada é desconectado. Quero que minha marca esteja no Cubo. Cara, não faça isso só marca. Colocar uma marca na parede é o jeito de se frustrar se não tiver um time que vai se conectar com startup, que vai trazer o time para se conectar. Então, é quase que um flywheel de pilares ali que vão gerando valor um para o outro. É o jeito que a gente achou para controlar um negócio. Entendeu? Excelente. Para medir, não controlar. Para medir e não controlar, é importante, tá?
A gente tem aqui na frente um cara chamado Caio. Caio está aqui, o nosso cabeludo aqui da empresa, né? O Caio é consultor na Numeric e ele trabalha fazendo basicamente provas de conceito hoje em dia, né, Caio? Então o Caio está louco para saber dessas duas aqui. A gente conversou, né, Marina, né, Bia? Sobre essa questão, primeiro são duas coisas. A Marina está falando de uma métrica de quantas startups ela conversa para fazer uma prova de conceito. E esse entendo que é um indicador que você mediu e a partir da medição você viu como é que você conseguia melhorar ele. Eu quero saber como você melhorou ele. E eu já vou engatar aqui a segunda pergunta, que eu quero vocês duas conversando sobre isso, que é depois a questão da prova de conceito para o rollout. Você falou que isso é um drama, né? Então eu queria ouvir um desafio, muito bom. É uma dor, né, para usar a linguagem do ecossistema. Pain point. O pain point. Fala inglês, fica... Yes, I know. Pain points, so we have a mindset of change, né? Então eu queria ouvir você sobre esses pain points, os dois pain points. O que vai até a prova de conceito e o que vai depois da prova de conceito. O que vocês já aprenderam a partir das medições e são os temas que vocês têm tentado trabalhar nesse assunto? Então, esse inicial é bem interessante da conexão que a gente reduziu, porque a gente entendeu que a gente não estava sendo assertivo na seleção e na curadoria do pain point, do desafio. Então, a gente falou, a gente não está entendendo o que vocês precisam, porque a gente está precisando apresentar muita coisa, a gente não está entendendo, né, aquela relação de negócio mesmo, a gente não está conseguindo entregar o produto para resolver o seu problema. Então, a gente precisa de um briefing, de algo mais robusto. E aí foi quando a gente falou, a gente precisa fazer parte do plano estratégico. Eu preciso entender como isso está conectado entre as áreas, qual que é o nível de maturidade desse problema, qual que é o nível estratégico dele. Ele é a estratégia número 1 da empresa? Porque se é algo que está doendo muito, se eu trouxer a solução certa, eles vão fazer. Se é algo que está doendo pouco, eles não vão fazer. E quando você está no plano estratégico, você está no que está doendo. Então, a gente partiu da priorização e do melhor conhecimento do pain point. A gente passa mais tempo ali para ser mais assertivo depois, com uma base mais qualificada. Então, hoje a gente tem uma base Stellantis, que a gente se apoia muito dentro do ecossistema, porque o próprio Cubo, o próprio Plug and Play, que a gente tem parceria nos Estados Unidos, eles já qualificam também para a gente as startups. Então, como a gente fala, é Open Innovation, né? A gente não está fazendo sozinho, ele está fazendo inovação aberta. E tem gente que sabe qualificar muito melhor do que eu. Então, a gente conversa para qualificar nossa base e, assim, apresentar soluções internamente. Ótimo. E você, Bia? Me fala sobre o pain point. Bom, eu acho que até a prova de conceito, né, o nosso maior desafio é que as áreas consigam conciliar a rotina, né, conciliar a rotina com a gestão dos projetos. Acho que esse é um grande desafio no qual a gente passa, porque nenhuma área está dedicada apenas a fazer essa gestão e, né, quando a gente fala, por exemplo, de um projeto de indústria 4.0, o mesmo consultor que está lá na máquina fazendo ela funcionar é o que está trabalhando no projeto. Então, acho que esse é um grande desafio, um pain point que a gente enfrenta. E a principal dor, né, que eu mencionei antes de POC para escala é a própria escalabilidade do negócio, né, o tamanho da startup versus o tamanho da Suzano, né, uma operação com mais de 10 fábricas, mais de 1 milhão de hectares de eucalipto. Então, tudo é muito grande. E aí, como que a gente traça um plano para que a startup consiga implantar as soluções, né, de uma maneira gradual, saudável para ambos os lados, né? E ao mesmo tempo com o timing necessário de uma grande corporação, né? A gente já, abrindo aqui a cozinha, já perdemos projeto por timing, né? A startup não ia conseguir atender a escala e aí a gente foi lá e foi contratar outra empresa que poderia. Então, acho que esses são os grandes desafios. Como que eu faço esse balanço para escalar, né, de maneira saudável para ambos os lados. E a cultura também, mas acho que esse é quase como um outro capítulo, né? Como que as pessoas se abrem para inovar, para experimentar, para assumir riscos e para errar também.
Genial. A gente está se encaminhando aqui para os 5 minutos finais, então eu vou querer ouvir você sobre soluções para esses problemas que vocês mesmos levantaram, tá? A Marina já foi mais assertiva, né? E já trouxe um pouco de como é que ela trabalhou essas questões. Tá? Mas eu queria ver também, Bia, você trouxe lá uma questão no Innovation Leaders anterior que mostrava muito como endereçar isso. Mas eu vou começar com o Paulo, que está ali quietinho faz tempo, ele está nervoso já. Paulo, você viveu essas questões por todos os lados, como hub, que está vendo a empresa frustrada, como startup, que está interagindo ali com a corporação, como investidor, que está tentando entender a questão de escalabilidade da startup, né, como consultor também. Então, eu queria ouvir você um pouco sobre esses pain points que a gente está escutando. Cara, sem até ser específico do pain point A ou B, eu acho que trabalhar e gastar mais tempo no problema do que na solução. Acho que eu vi dando virada de mesa nas companhias, então a gente fica muito ansioso para ir rápido para a solução, né? A gente participa de um tanto de workshop, todo mundo tem a ideia rápida, né? Já para resolver. Essa startup já resolve isso. A gente tende a gastar muito pouco tempo em problemas que às vezes são de dezenas de milhões e que estão há décadas circundando as nossas corporações. A gente acha que vai se juntar um tanto de cabeça brilhante ali em 3 dias e já vai resolver isso. Eu nunca vi acontecer em 3 dias. Mas vi quando começaram, cara, calma, vamos de fato aprofundar no problema. Aí você começa a encher funil, aí com o tempo você vai ser mais preciso. Talvez você gaste menos tempo, inclusive, no todo, do que ir direto para a solução. Então, eu acho que gastar mais tempo na dor do que na solução, eu acho que vi dando certo. Mas eu sempre gosto de levar para um lado mais pessoas, mais comportamento. E outro virada de jogo que eu vi é um tema gol do Galo aí, ó. Outro ponto que eu vi é a humildade, cara. A gente tem um alinhamento de humildades, tanto dentro da corporação quanto do founder. Então eu já vi muito fundador de startup chegar bacanão, sou, né, o Musk, o novo bilionário e não entender que do outro lado da corporação tem gente muito brilhante que levou essas empresas para ser a Suzano, Centenária, para ser Stellantis, para ser o Itaú, que está entrando 100 anos de vida também. Se o empreendedor achar que não tem gente brilhante do lado de companhias como essa, já é o primeiro erro, de achar que está... E do outro lado a mesma coisa. Essas empresas vencedoras, que têm executivos brilhantes dentro delas, achar que não vai achar, em 2024, não vai achar algo novo fora da companhia, visto todos, essas 7 bilhões de pessoas no mundo, a inovação provavelmente pode também estar fora. Então eu vi quando o jogo nivela em termos de humildade mesmo, de ouvir que o outro lado tem algo a contribuir para o seu negócio, tanto a grande corporação quanto a startup, as coisas começam a andar um pouco mais rápido. Então acho que esses 2 pontos para mim são fundamentais, gastar mais tempo no problema e nivelar a ansiedade e humildade em relação a quem que é melhor que o outro, quem que vai solucionar, nivelar todo mundo para resolver o mesmo problema e não uma disputa interna. Difícil, mas a gente tem que gastar energia nisso. O nosso KPI tempo do painel, ele tem 2 minutos ali, então vamos distribuir aqui a meta entre as duas, né? Então eu queria ouvir a Marina e a Bia sobre soluções e já palavras finais. Boa. Quando a gente fala de como resolver, né, esses pain points, eu diria que o primeiro é uma boa gestão de projetos com disciplina. Então eu acho que a inovação, ela tem a parte, né, de discovery, a parte criativa, mas na hora que entra para execução, uma boa disciplina na gestão de projetos é fundamental. Trabalhar cultura, a gente tem um programa de embaixadores. No ano passado a gente recrutou 53 pessoas da Suzano para ajudar a levar a inovação cada vez mais nas pontas. Eu acho que também isso é fundamental. E o apoio da área de tecnologia para escalar soluções. A gente agora... O não confronto com a área de tecnologia? A gente agora faz parte, né, da área de tecnologia, somos a mesma área, e essa parceria de que a área nos ajude a escalar soluções tem sido fundamental para a gente ter sucesso nas escalas. Depois você conta como é que o pessoal de inovação fica amigo da área de tecnologia, que acho que é um pain point de vários aqui, né? Esse é papo pro happy hour. Tá bom, é o terceiro porquê. Marina, conta pra gente. Eu acho que a Bia pontuou bem, eu acho as principais soluções aí, e complementando,
eu bato muito na tecla medir, medir, medir. Eu acho que a gente tem que se posicionar e tem que ser realmente uma área como qualquer outra da empresa, né, com os resultados, com os objetivos. Então, medir muito para a gente poder ter nosso plano estratégico, está muito ligado ao plano estratégico da empresa. E essa questão da capilaridade, eu acho muito interessante, a gente dá mais autonomia para a área, né? A gente brinca, né, que a gente é equipe sempre muito reduzida, né, equipe de inovação. Eu sou 3 hoje na América do Sul, nós somos em 3 pessoas, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo tem o lado bom, porque a gente não vira o lugar que tem que fazer. A gente é o drive, a gente está lá para dar o direcionamento. Mas a ideia é que daqui 2, 3 anos minha área exista de uma outra forma. Cada vez menos eu quero puxar o tema e estar lá apenas mais como uma referência, como uma estratégia para que as áreas possam se conectar com startups e fazer seus projetos da forma mais orgânica possível. Excelente. Quero agradecer muito. Queria uma salva de palmas para essa nossa turma aqui. Eu aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido. Tá? Então, muito obrigado, Bia, muito obrigado, Marina. Obrigado, valeu. Bia, Marina. 6 palavras, a Just Travel é o Vetex do turismo e também a XP do turismo, tá? Então, a gente é uma plataforma ponta a ponta que faz com que agências ou agentes do turismo possam digitalizar seus negócios concorrendo com empresas como Decolar.com. E a gente também é o XP do turismo. Então, pensa que no passado, quando um agente do turismo ele precisava vender produtos turísticos, ele estava, às vezes, ligado a uma plataforma de banco e ele não conseguia trabalhar em múltiplos produtos. Ou seja, a gente tem os produtos turísticos em todos os lugares do mundo. E por que essa dor é uma dor muito acentuada? Hoje, para um agente do turismo, um influencer ou uma agência conseguir operar o seu modelo de negócio, ela precisa ter conexão, tecnologia, usabilidade e venda. Plataforma conectada com e-commerce. Ter uma estrutura de one-stop shop, ou seja, vários recursos disponíveis para a venda online é muito caro e muito difícil. Isso faz com que grandes empresas morram e aí a Just Travel entra com uma solução. A nossa solução é uma plataforma one-stop shop, ponta a ponta, que entrega diversos recursos em cada uma das camadas necessárias para que esse agente possa performar. Desde uma super API que se conecta com vários produtos no mundo, eu estou falando de 30 mil atrações turísticas no mundo, do Cristo Redentor ao Walt Disney. Eu estou falando de 700 mil hotéis em todo o mundo, de Bangkok a Paris. Eu estou falando de seguro viagem em qualquer lugar do mundo. Europa, África, Ásia, América do Sul, Estados Unidos. E também a parte de casas nos Estados Unidos e aluguel de casa. Além disso, a gente também entrega valor nas outras camadas do negócio. Seja no processo de back-office, gestão do produto dessa agência, ou até mesmo na parte de precificação. E qual é o tamanho desse mercado? O mercado do turismo é a segunda maior indústria do mundo. Ela só perde para a indústria de manufatura. De cada 10 pessoas no mundo, 3 estão empregadas diretamente no turismo. E por mais que a gente imagine que o turismo é muito online, percebam que de cada 100% de vendas, somente 15% é online. Quando eu estou falando de cruzeiro, isso vai para 20%. Quando eu estou falando de hotel, 47%. Ou seja, um grande e lindo oceano azul. E como é que a gente se posiciona? A gente se posiciona entre uma empresa de tecnologia operando no turismo. Então, como a Simpla fez? A gente é uma plataforma, Software as a Service, que consegue entregar valor em todas as camadas, operando o turismo como o nosso modelo de negócio. De modo que a gente é baixo custo, ou seja, baseado em sucesso, Success Fee. Mas vamos falar um pouco sobre o nosso crescimento. A gente nasce em 2021, em plena pandemia, e no primeiro ano de operação a gente vende 31 milhões em diversos países do mundo. O nosso MVP começa nos Estados Unidos. Ano passado, a gente vendeu 109 milhões. E para esse ano a previsão é 250. E já nos 3 primeiros meses do ano, ou seja, no primeiro quarto, a gente já vendeu 37 milhões. Ou seja, a gente está multiplicando praticamente 3 vezes ao ano.
E isso também acontece com o nosso faturamento de receita. Então, a gente tem tido um crescente de receita. No ano de 2022, a gente faturou 3,7 milhões e agora, em 2023, 14,2 milhões. Aqui tem um dado bem interessante, que é o dado de take rate. Ou seja, para quem não sabe o que é o take rate, é o resultado que uma empresa tem no modelo GMV, que é receita não recorrente, sobre o que ela processa. Então, eu estou dizendo que hoje, de cada R$100 que a Just Travel vende, R$12 fica com a gente. E a nossa previsão para esse ano é chegar a 14% de resultado. O nosso crescimento também se justifica através da quantidade de clientes. Hoje nós temos 202 clientes ativos em países como Brasil, Estados Unidos, China, Portugal e Argentina. A gente já está com o CNPJ operando Estados Unidos e Brasil, e agora em janeiro a gente abriu Europa, Just Travel, União Europeia. E perceba que, no mesmo modo que a gente cresce a quantidade de clientes, a gente diminui a dependência de grandes clientes. E o que a gente faz é isso daqui, né? Os casos de sucesso. A PDP Trips comenta o seguinte: a possibilidade de ajustar nossa margem de forma rápida trouxe muita agilidade para a gente. É um recurso excelente. Ou a Orlando Dicas: sem a plataforma da Just Travel não seria possível manter o meu trabalho e ao mesmo tempo estar à frente. Hoje eu sou uma OTA. Todos os fundadores têm mais de 20 anos de experiência, doutores, mestres, especialistas, alguns fora do Brasil. E não só isso, nós temos também um time fantástico de pessoas. A gente está com uma rodada em aberto, a gente já foi investido pela Bolsa Nova e Sai do Papel, e 9 investidores anjos, e a gente está agora com uma rodada em aberto, já com 4,5 milhões em term sheet para assinatura, e ainda falta 6,5. Um dado importante, 84% do equity está na mão de fundadores. Eu sou o Fábio, nós somos a Just Travel, conectando pessoas, sonhos na indústria do turismo. Muito obrigado. Uma salva de palmas aqui para o Fábio. Vou passar aqui meu microfone. Por favor, se apresentem. Perguntas para eles. Legal. Parabéns, Fábio. André Guinhatti, eu sou fundador da aceleradora UOL. A UOL hoje é a principal aceleradora no Brasil. A gente tem 10 anos de operação. Já investimos em 158 startups, sempre early stage, antes da fase do Fábio, né? O Fábio chegou um pouquinho depois para nós. A gente tem um grupo de 300 e tantos investidores anjos que apoiam os empreendedores. Desses 300 e poucos investidores, 22 são nossos empreendedores que já fizeram saída, estão ricos e agora estão voltando e fechando o ciclo, voltando a investir nos empreendedores. Então, estão com o bet aberto, é só entrar no nosso site, wow.ac, e se inscrever ali que a gente vai começar a conversar. Falando com o Fábio agora, pô, parabéns. Me conta um pouquinho dos seus desafios, me conta um pouquinho, tu fala que tu tem cliente na China, como é que tu está integrado com a plataforma, com alguém na China, e quais são os próximos desafios, aonde tu vai chegar? Voo para Marte? Bacana, André, primeiro parabéns, a gente se conhece há algum tempo, o trabalho da UOL é fantástico no Brasil, tenho amigos que falam muito bem da aceleração e do investimento. A gente opera hoje mundo, então hoje a gente tem produto em qualquer lugar do mundo, como eu falei, de Bangkok a Paris. E é natural que o Brasil, como um país de 210 milhões de pessoas, tenha empreendedores de outros destinos. No caso específico da China, é de um chinês que usa a plataforma para poder vender para outros chineses que estão no Brasil o destino dos Estados Unidos. Mas a gente tem casos, por exemplo, da Rent Ticket, que está no Canadá, que vende não só para brasileiro no Canadá, mas também para canadense em outros lugares do mundo. Ou como as meninas agora, né, Lua e Sol, que estão na Argentina. Uma é fotógrafa, a outra é de marketing, e montaram, através da plataforma da Just Travel, a possibilidade de vender para argentinos. O próximo desafio da gente é, além de trazer mais produtos, como o voo, que a gente não tem hoje, e o próprio modelo de cruzeiro, também conectar uma payout para que outras empresas possam consumir conteúdo de turismo como se tivesse dentro do app, né? Então imagina o Banco Itaú, que já tem hoje, ou outras plataformas conectadas a Just Travel, consumindo esse conteúdo. E o desafio da gente é também de tecnologia. A gente recentemente implementou uma IA, né, uma inteligência artificial, que faz com que a primeira camada de atendimento aconteça através de IA generativa, para que o próprio orçamento seja emitido sem a necessidade de um atendimento. Fábio, parabéns pela sua apresentação.
apesar da desformatação aí que deu, que os negócios conseguiu se virar super bem. Prazer, eu sou o Daniel, eu sou o Head de Startups aqui da Anjos do Brasil, então a gente é uma rede de investidores anjo, mais que isso um hub de inovação, e a gente investe em empresas também early stage, mas com um pouquinho mais de flexibilidade aí, para investir em rodadas maiores, então a gente pode conversar depois. Mas agora sobre a pergunta, acho que a gente vê uma tendência aí no mercado de turismo desses grandes players que vão congregando vários tipos de soluções, como uma Bfly da vida. Pelo que eu entendi, a solução de vocês tem esse caráter de empoderamento da pequena agência, né? E dar mais tecnologia para conseguir as pequenas agências trabalharem melhor e ter um fluxo melhor. Como você está olhando para esse futuro do mercado de turismo e que marca que a Just Travel quer deixar nesse mercado? Bacana, André. Primeiro, obrigado aí, Daniel. sou fã da Anjos do Brasil, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui para vocês. Você praticamente resumiu o que a gente é. A gente é uma plataforma que empodera para que um agente não morra, né? Para que ele possa usar o digital, usar a tecnologia online, usar um e-commerce, fazer uma venda ponto a ponto, transparente, em uma marca própria, white label. A gente acredita muito no novo agente do turismo, Daniel. Você deu um exemplo da Bfly, empresa fantástica, né, que tem atuado no Brasil. Então você tem aquele novo agente, que é alguém que já nasceu do digital, né, como diz Prensky, né, nativos digitais. Esse cara convive com o digital, ele comprou a vida dele toda no digital, ou então é o filho daquele pai de uma empresa convencional que está assumindo a gestão. Então hoje a Just Travel ela consegue tanto ajudar uma agência que a gente chama de convencional, ou seja, que ainda não se enxerga como uma agência OTA de turismo online, ou uma agência que já nasceu no turismo. Além disso, a gente também trabalha muito com influencers, ou seja, eu vivo o destino, a gente tem um exemplo de Paris, é uma menina que vive o destino de Paris, e ela consegue hoje, com a Just Travel, de verdade virar uma OTA. Então é assim que a gente tenta contribuir. Por fim, o que a gente quer deixar de verdade é que a indústria do turismo possa ser transformada e que os sonhos possam florescer. Tá bom? Boa, Obrigado, Fábio. pessoal. Obrigada, viu? Parabéns. Pessoal, saímos de Feira de Santana com o Fábio, com a Just Travel, e agora a gente vai chamar o Ale da Medway. Uma salva de palmas para ele, por favor. Vai lá, Ale. Maravilha. Boa. Vamos lá, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Alexandre Remon, sou CEO e cofundador da Medway. A Medway é uma edtech que foca na educação médica. Beleza. Educação médica, preparar os médicos e estudantes de medicina para a residência médica. Eu também sou médico, então também passei por essas provas de residência, conheci meus co-founders durante a residência, a gente viu que tinha uma oportunidade muito grande para fazer a educação médica de uma forma mais digital, de uma forma a conectar melhor com o cliente, conectar com o usuário, entregar uma melhor experiência e, no final do dia, aprovação para esse médico. Esse é um mercado que ele cresceu muito nos últimos anos, porque nos últimos 10 anos o número de faculdades de medicina no Brasil mais do que duplicou e o número de vagas de residência continuou mais ou menos o mesmo. Isso, junto com o Covid, fez o médico, o estudante de medicina, que sempre foi um cliente mais late adopter de tecnologia, começar a estudar online cada vez mais. E deu uma desconfigurada aqui, mas dá para entender. A carreira médica é muito longa e a gente começa na escola de medicina, na graduação de medicina, pegando a confiança desse médico, entregando uma experiência boa para ele, entregando a aprovação em um mercado que ele está só crescendo por causa desse gap de número de estudantes de medicina versus número de vagas de residência. E a gente já tem um track record aí de conseguir colocar mais ou menos 50% dos aprovados nas residências mais procuradas do Brasil terem passado pela gente, com uma experiência excelente em um NPS médio de 80 e 40% dos aprovados na USP, 50% dos aprovados no Sírio, no Einstein, entre outras instituições. O que a gente está criando aqui? A gente está pegando, na verdade, não só criando uma empresa de preparação para residência, mas pegando a confiança do médico no início da jornada dele para continuar acompanhando a jornada dele daí para frente.
Então a gente tem construído um novo produto, uma nova plataforma para continuar com esse médico depois da residência, continuar a educação continuada dele. Na verdade, o que a gente está criando é a conexão desse médico com o mercado de trabalho depois que ele entra e passa na residência. Então, hoje esse médico, depois de ele entrar no mercado, ele precisa continuar se educando, ele precisa continuar estudando, ele precisa pegar plantão, encontrar o hospital para trabalhar, e a gente está criando uma rede para esses médicos com conteúdo de forma não enviesada, a forma a construir basicamente o que seria um LinkedIn do médico para a gente continuar com ele daqui para frente. Hoje a gente está atacando uma oportunidade grande aqui dessa indústria, porque eu não vou me prolongar muito, senão eu vou passar dos 5 minutos aqui, mas hoje essa indústria, esse mercado de hospitais, esse mercado de indústria farmacêutica, ele procura muito relacionamento com o médico, mas tem muita dificuldade de se relacionar com o médico, porque é um mercado muito informal, que basicamente funciona via WhatsApp. Vou passar rápido aqui, então, que a gente está... O nosso sonho grande aqui é se tornar realmente o super app do médico. Criar uma marca que a gente consiga conectar com ele no início da jornada, no início da graduação, no início dos primeiros pontos ali que ele precisa de uma ajuda externa e continuar com ele para o resto da jornada dele. A gente captou nosso Series A há mais ou menos 2 anos com essa tese, estamos conseguindo executar e tem bastante coisa pela frente para construir, mas tem sido uma jornada muito legal. E hoje a gente tem mais ou menos aí 180 pessoas na equipe, crescendo, contratando, gerando caixa, então não estamos procurando uma captação agora. E acho que muita coisa legal. Se vocês quiserem conhecer a Medway, a gente está com stand lá no Pavilhão 4, perto do Growth Lounge. Convido muito vocês para a gente bater um papo lá. Muito obrigado. Boa! Parabéns, Ale. Vamos para as perguntas e respostas agora, rapidinho, que o nosso tempo está apertado. Tá ótimo. Parabéns, Ale, tudo bom? Primeiro, parabéns pela apresentação. Segundo, acho que você comentou sobre essa experiência de lifelong learning, né? E acho que uma coisa que a gente vê de questões, né, com esse modelo é conseguir realmente mensurar o valor que isso está gerando e métricas de sucesso do produto mesmo. Daí queria te perguntar, além da entrada e aprovação nas residências, né, que é um começo do seu produto, pelo que eu entendi, quais são as métricas que você usa para determinar o sucesso do produto no lifelong learning, né, no acompanhamento do médico pela vida profissional dele? Maravilha. Assim, é um produto muito novo ainda, então a gente está 6 meses adquirindo usuários para esse produto, está com mais ou menos 12 mil usuários agora, mas a gente está muito focado em conseguir um engajamento do médico ali. Então, garantir que ele está lendo os artigos científicos. A nossa plataforma de lifelong learning é basicamente uma plataforma de artigos científicos resumidos com ponto de vista de especialista de uma forma fácil de consumir. Então a gente está vendo muito o consumo dele dentro da plataforma e quanto que ele engaja, curte, compartilha, comenta esses artigos. Então hoje é muito mais nisso. Eu acho que em um segundo momento a gente vai começar a olhar para como é que eu estou conseguindo afetar a educação desse médico. Nos Estados Unidos tem créditos de Continuous Medical Education, que é muito diferente aqui do Brasil, mas de repente a gente chega lá. Legal, parabéns, Alexandre. Eu acho o mercado bem legal. A gente investe numa que está alguns degraus atrás, a mentoria, talvez você tenha ouvido falar. Legal, conheci, sim. Então, é uma turma boa também, médico que saiu da faculdade para tocar o projeto. Como é que tu vê esse mercado fora do Brasil? Tu acha que tu vai conseguir expandir para fora? Pensa nisso, o mercado brasileiro é o suficiente, nem precisa? Muito difícil, assim. Olhando preparatório de residência é muito difícil. Olhando a educação continuada, tem chance. Por que o preparatório de residência? Porque, basicamente, no Brasil é um dos únicos países que tem essa, descrever de uma forma chula, bizarrice, de ter 40 mil vagas de faculdade de medicina e 13 mil vagas de residência. Os Estados Unidos tem 1 para 1, basicamente. Todo mundo que sai da faculdade consegue fazer a residência. Então, no preparatório de residência é muito mais difícil, até por causa do conteúdo tropicalizado também. Mas, na educação continuada, artigo científico que a gente está publicando lá é de revista internacional que o mundo inteiro está consumindo. Então, ali faz sentido, mas hoje a gente está desse tamanho focando basicamente no estado de São Paulo. Então, tem muita coisa para focar no Brasil ainda antes de sair. Legal, parabéns.
Valeu, Ale. Valeu. Pode passar para Vanessa, uma salva de palmas para ele. Agora eu vou chamar uma super empreendedora, Vanessa da UPO, vai compartilhar com vocês um pouco da jornada dela, do que ela tem feito aí. Olá, boa tarde. Eu sou Vanessa Poscos, eu sou CEO e cofundadora da UPO. E a primeira provocação que eu queria fazer para vocês era que vocês se imaginassem numa reunião onde você mandou muito bem. Nessa reunião, você sai dela e pensa, nossa, eu mandei tão bem que eu precisaria de um aumento. E a sua gestora que estava nessa mesma reunião pensa, putz, a Vanessa merecia ganhar mais, mas como é que eu faço isso sem sobrecarregar meu budget? A UPO está aí para ajudar nisso, mas é importante que a gente traga alguns pontos, né? Hoje os colaboradores preferem muito mais um aumento em benefício do que em salário, porque isso impacta na cadeia de impostos dele. Os principais benefícios são os que estão ali amarrados com alimentação, saúde, mas também os benefícios financeiros. E esse mesmo colaborador, quando ele pensa em mudar de emprego, ele leva em consideração o pacote de benefícios que essas empresas ofertam. Com isso, o RH tem vários desafios, seja engajar esse colaborador, montar um pacote de benefícios que seja bastante atrativo, cuidar da cultura dessa empresa e pensar no turnover também desses colaboradores. Com isso, a UPO tem 3 soluções: clube de vantagens, programa de ponto e cartão de benefício flexível. Nosso primeiro produto, que é o clube de vantagens, estão trazendo o case da Prevent Senior, que é um dos nossos clientes. Eles tinham a necessidade tanto de engajar os colaboradores, quanto pensar em engajar os seus próprios clientes. A gente cria uma plataforma white label para eles, onde a gente traz diversos produtos e serviços com desconto, e é um dos clubes com maior engajamento. Então é uma forma de você cuidar da sua marca, a Prevent Senior tem uma forma diferente com que as pessoas lembrem dela, não só no momento de saúde, né, de quem entra no hospital, mas sim ofertando um outro tipo de benefício. Nosso segundo produto, que é o programa de pontos e recompensas, a TIM tinha como desafio engajar colaboradores que estudassem determinados conteúdos. Com isso, a gente consegue entregar lá na ponta os pontos mesmo, e eles trocam esses pontos por produtos e serviços diversos, criando uma gamificação e engajando esse colaborador. E por fim, como a gente falava com o colaborador e com o RH, nada mais natural que a gente tivesse cartão de benefício flexível. Hoje a gente já está numa V2, onde a gente traz ali todo o portfólio realmente, um único cartão, bandeira Mastercard, onde o colaborador e a empresa coloca todos os benefícios num único aplicativo e o colaborador usa como quiser. A ideia, então, é que o RH consiga concentrar todas essas nossas soluções numa única empresa. E aí a gente está falando, né, de um mercado onde movimentou no último ano mais de 158 bilhões de reais, mas que existem muitas empresas ainda para sair do modelo tradicional e ir para o modelo flexível. Hoje 80% do mercado ainda está na mão do tradicional, e o que a UPO hoje traz como diferenciais é olhar para uma área de banking. Então, dentro da nossa solução já tem uma parte de Pix, boleto, o cartão como recorrência, e a gente anda pensando agora na parte de crédito. Então, antecipação salarial, outras opções de crédito dentro do aplicativo, para que seja, então, um banco digital de benefícios. A UPO passou pela sua primeira captação no último ano. A gente já conta com grandes clientes na nossa carteira. E a ideia, a gente está dentro do Cubo, a gente é uma das startups do Cubo, é acelerada pelo Google no programa do Black Founders Fund, focado em afroempreendedores, junto ao Sebrae também, num programa de crescimento de vendas. E aí a gente está se preparando para uma segunda rodada, exatamente pensando na escala dos nossos produtos, para que a gente seja uma das grandes empresas de benefícios do Brasil. Nosso time de C-Level hoje, eu à frente como CEO, o Vinícius, nosso CTO, e a Daniela cuidando da parte de marketing e parcerias. Essa é a UPO. Boa, parabéns. Agora 2 perguntas rapidinhas para a gente finalizar o nosso dia de hoje. Legal, Vanessa, parabéns, show. Primeiro que surge na cabeça aqui é essa concorrência. Como é que tu entende que eles estão se mexendo? A gente já teve uma startup que tinha cartão de benefício e desistiu porque se assustou com os cachorros grandes.
Como é que você está enxergando esse mercado aí? Como é que você vai ganhar esse mercado? Ou vai ter um pedaço importante dele? Existem algumas oportunidades que a gente enxerga. É um mercado muito grande ainda, que, como eu coloquei, tem uma mudança ainda grande a ser feita. As leis estão mudando, tem muita coisa que não é mais possível que acontecia, rebates, uma série de coisas que mudam. Então, as empresas vão ter que se adaptar. O colaborador está pedindo por isso. Agora, a oportunidade de empresa mesmo, até os grandes players não foram para mercado para olhar, para desenvolver essa tecnologia. Então, a UPO pode ser uma empresa a estar junto com uma grande empresa dessas, por menor que seja, mas ainda tem uma tecnologia do qual eles não detêm. Vanessa, tudo bom? Acho que é o quinto pitch que eu vejo da UPO, cada vez está melhor. Fico feliz que vocês fecharam rodada no passado, triste que a gente não entrou. Queria te perguntar, acho que até agora a gente vê esses cachorro grande brigando com questões regulatórias e legais. E como que vocês estão se preparando para, na hora de escalar, vocês estarem blindados para essas questões legais? Todas as nossas ações são muito pautadas no jurídico, entendendo, então assim, a gente vai conversar com os RHs, muito entendendo qual é a dor dele, levando para o nosso jurídico para acertar o produto dentro do que é legal. Acho que um dos pontos primeiros é que as pessoas achavam que o flexível não era legal, e ele é, né? Então ele está todo regulamentado hoje. Então a gente vem olhando o mercado, estruturando as partes legais, mas ainda assim, dentro do que é possível, trazer flexibilidade. Dá para travar algumas coisas quando a empresa pede? Sim, é possível. Mas a ideia é trazer cada vez mais flexibilidade, mas não gerar um passivo trabalhista para a empresa. A gente olha muito para isso. Muito obrigado. Boa, parabéns, Vanessa. Obrigada por encerrar com a gente com uma maestria aqui. Pode deixar aí. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada pelas considerações de vocês. A gente agradece. O Cubo está à disposição. Vocês conheceram aqui um pouco das nossas startups, das nossas corporações, dos nossos parceiros e dos nossos investidores aqui.